Repórter Mundial 2013, com Herbert de Souza. Muito bom dia, São Paulo, bom dia você de casa em todo o país e em todo mundo que acompanha a programação Sobrenatural da Fé e o Repórter Mundial. Meu agradecimento à Terra da Garoa, muita água, muita chuva, desde ontem chove bastante na capital paulista. O meu abraço, meu muito obrigado a você que acompanha o Repórter Mundial, a nossa programação em todo o mundo pela rede mundial de computadores, a internet, né? Você do Facebook, o meu agradecimento, que você comece esta semana realmente colocando Deus em primeiríssimo lugar na sua vida para que as coisas aconteçam, mas aconteçam de verdade, porque aqui tem acontecido milagres extraordinários. No Rio de Janeiro, nós estivemos mais uma vez neste final de semana, reportando, mostrando a presença do homem de Deus, do apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago, com a bispa da fé, Francileia, ali na querida cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, na cidade mundial. Realmente milagres extraordinários, fantásticos têm acontecido ali na cidade maravilhosa, aqui na Domingos Paiva, em Santa Amaro, em todas as igrejas mundial do poder de Deus. Ontem eu acompanhava o programa fantástico da Rede Globo de televisão e via um amplo destaque. Todo mundo sabe que o mundo já tem um novo Papa, né? Não é verdade? Que foi escolhido semana passada. E eu estava pensando comigo mesmo, eu raciocinando, né, dizendo, já imaginou, porque foi um destaque, né, o Papa tem a sua missão, foi um destaque amplo em todos os programas de televisão, né, na maioria, quase em todos, vamos falar assim, né, e eu estava acompanhando ontem atentamente, via todo aquele destaque, onde mais ou menos há uns 15, 20 dias, se mostrava a renúncia do Papa Bento XVI, que pedia um relatório aos seus subordinados, né, aos seus cardeais, e quando ele via aquele relatório, por conta de algumas coisas, né, que a gente não tem acesso, mas a televisão mostrou, o próprio Fantástico denunciando, né, rombos do banco lá do Vaticano e por aí vai. E o Papa resolveu renunciar. E ontem foi um destaque amplo ali no programa Fantástico, que é um programa que tem anos de existência e a gente respeita, mas eu estava pensando cá comigo, já imaginou esse mesmo espaço dado à eleição do Papa, né, se a Rede Globo, as televisões, se voltassem para o que Deus tem feito nesta obra, na obra genuína do Evangelho de Cristo, né? Onde aqui ex-aidéticos, nós temos pessoas que estavam com o vírus da AIDS, o HIV, e de repente, né, exames comprovadamente se tornaram pessoas ex-aidéticas. A gente tem aqui testemunhos fortes que comprovam isso. Como também leprosos, quantos leprosos vêm aqui, né, cheio de feridas, agora mesmo no Rio de Janeiro, um homem com quase 40 anos, com as chagas no corpo, e de repente ele estava purificado, né? O homem de Deus profetizou e ele voltava purificado. Como o caso também de uma jovem de 40 anos, ela tinha catarata, e mais que uma catarata, virou um tumor. Ela foi proibida pela medicina de chorar. Já imaginou você ser proibido de chorar, proibida de chorar? Foi o caso que aconteceu com esta jovem de 40 anos, porque os olhos dela estavam secando, já haviam secado, né? Segundo constatação da medicina. E os médicos chamaram os familiares desta jovem e falaram, tem que fazer uma cirurgia, vai custar R$6.000. A família se reuniu para fazer o rateio de R$6.000 para arrancar os olhos desta jovem. Aí eu fiquei pensando comigo, já pensou um milagre como esse, sendo destaque no Fantástico e em outras televisões, porque é a glória de Deus se manifestando? Milagre não se atribui ao homem, milagre se atribui a Deus.
Mas, como nosso apóstolo tem falado, tem pregado, exatamente isso. Tem que ter despojamento, tem que ter esvaziamento, tem que ter entrega, tem que pagar preço, para que esses milagres possam acontecer de verdade. Eu pensava comigo mesmo, já pensou? E quem sabe um dia esse dia chegará, não é verdade? De as emissoras darem destaques verdadeiramente à glória do Deus vivo. A gente tem um profundo respeito, que o Papa seja bem-vindo, que cumpra sua missão, mas ninguém ouse a tocar, a querer ofuscar a glória de Deus, com todo respeito. Quero abraçar os irmãos, as irmãs, aos amigos, as amigas católicos e católicas que acompanham a programação Sobrenatural da Fé, que frequentam a Igreja Mundial do Poder de Deus, pessoas que já conseguiram milagres extraordinários, independente da fé, inclusive um pouco do trajeto do atual Papa, agora eleito, fala-se muito que ele era um homem caridoso, fazia um trabalho de caridade ali na Argentina. Parabéns, que realmente continue fazendo, porque eu conheço muitos espíritas. Se for a questão só da caridade, os espíritas estão salvos, porque eu não conheço gente que faça mais caridade, que ajude com cesta básica, que vá na casa das pessoas, do que os espíritas. E aqui tem muitos que frequentam a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, um abraço, e não se resume somente na caridade a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus é um conjunto de fatores, principalmente a entrega e principalmente não ofuscar a glória de Deus. A honra e a glória é somente para Ele. Todos nós sabemos que existem alguns santos, entre aspas, não estou falando mal, que foram beatificados, canonizados ali pelo o Vaticano, porque lá no passado se atribuiu algum milagre a estes santos. E hoje, os milagres continuam acontecendo, milagres extraordinários vistos na Bíblia Sagrada. Eu já vi o nosso líder, o apóstolo Valdemiro Santiago, que tem sido usado grandemente no Brasil e no mundo, Quando alguém ousa em atribuir um milagre a ele, ao homem, ele dá um pulo, um pinote da altura do edifício mais alto aqui da cidade de São Paulo. Ele pula, mas pula e esbraveja. Ele contesta na hora, porque ele diz que só tem um que é digno de honra e glória nas pregações dele, que é Deus, e nunca o homem. O homem realmente ele é usado, mas só quem merece honras e glórias é Deus, que provoca, é Deus que faz, é Deus que é onisciente, que é onipresente e que é onipotente, porque Ele pode tudo, Ele sabe tudo e Ele está em todo lugar. Somente Deus. Então, é uma reflexão que a gente deve fazer neste momento. Não tocar na glória de Deus. Os milagres, Deus tem se manifestado nesta obra grandemente no Brasil e no mundo. O padre está ok? Vê aí, está ok, viu, Marcos? Então, Deus tem se manifestado de maneira sobrenatural e você tem visto. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, muçulmano, budista, como o apóstolo tem falado. Muitos católicos, inclusive, têm conseguido a graça do milagre através do evangelho genuíno que é pregado neste lugar, que é ensinado pelo nosso líder, apóstolo Valdemiro Santiago, que paga um alto preço pela fidelidade e por tão somente pregar o evangelho genuíno, o que está nas sagradas escrituras, sem ofuscar a glória de Deus. Um outro parêntese que eu quero abrir aqui no programa é fazer um comentário de uma blasfêmia. A blasfêmia, segundo as escrituras sagradas, não há perdão para blasfêmia. Eu vi uma reportagem, esta eu vi, acho que foi na Rede Bandeirantes, e em outros canais também, falando que o saudoso agora Hugo Chávez, ex-presidente ali da Bolívia, está sendo, da Venezuela, aliás, está sendo comparado
a Jesus Cristo. Ei? Comparado a Jesus Cristo. Mas que blasfêmia, hein? Para este homem ser comparado a Jesus Cristo, com todo o respeito, que já não está aqui entre nós, sua memória já jaz no esquecimento, para ser comparado, já estamos aí indo para o 10º dia de sua morte, se eu não me engano. Ele teria que pelo menos ressuscitar, para ser comparado, no mínimo ressuscitar, para ser comparado. Ele, o Papa João Paulo II, saudoso, e tantas outras autoridades. Se comparar Hugo Chávez com Jesus Cristo, é uma blasfêmia, e aqui vai uma opinião pessoal minha, a responsabilidade é toda minha, é realmente, eu tenho um amigo que fala, olha Herbert, é melhor a gente ouvir besteira do que ser surdo. Ele fala isso muito para mim, e é uma frase inteligente, até porque, agora mesmo, no último sábado, uma menina que nasceu surda e muda, ouviu pela primeira vez o som. Corta o BG aí, seu João. Corta o BG. Silêncio total. Você percebe? Essa menina vivia no silêncio total. Nasceu muda. Nasceu surda. E na concentração de sábado, olha, alguns segundos, não, aqui mesmo, alguns segundos, eu vou contar aqui. Assim era esta jovem, a Luana, e esta reportagem você vai conferir em breve aqui no Repórter Mundial. Isso é a glória de Deus se manifestando. Isso aí não foi o apóstolo, o milagre não é do apóstolo, o milagre não é do santo, não é do pastor, não é do bispo, não é do presbítero, não é do padre, não é do papa. O milagre pertence a um só, a Jesus de Nazaré, ao Deus vivo. Agora, se comparar Hugo Chávez com Jesus Cristo, aí a gente lembra aquela frase, perdoa, perdoai, eles não sabem o que falam, não é verdade? Gente, é demais, é uma blasfêmia. Agora, no mínimo, ele teria que ressuscitar. Já estamos indo aí para o 11º dia da morte dele, não ressuscitou. Quem ressuscitou? Quem ressuscitou dentre os mortos? É uma blasfêmia fora de série. Mas o mesmo Fantástico, que dá ampla cobertura do novo Papa, mostrando ontem, muitas vezes, tentam ousarem ofuscar a glória do Deus vivo, este mesmo Fantástico, de maneira discreta, agora no início de fevereiro, de janeiro para fevereiro, numa reportagem, Deus dava um grande sinal ao mundo, de maneira discreta, porque Deus é discreto. Toda honra e toda glória para Ele, e que o nosso líder nos ensina, que nós cada vez mais diminuamos e que Ele cresça. Tão somente a glória para Ele. Não existe Salvador da humanidade a não ser Deus, Jesus Cristo, a não ser Ele. Não tem pastor, não tem papa, não tem bispo, não tem apóstolo, só existe um Salvador, que é Jesus de Nazaré. E ai de quem toca na glória do Todo-Poderoso. Ai de quem toca na glória. O mesmo Fantástico que dava um destaque imenso à posse do novo Papa, à eleição do novo Papa, colocava esta reportagem como um sinal de Deus, antes mesmo da renúncia do Papa Bento XVI. Veja o que o Fantástico colocava no ar de maneira muitas vezes inconsciente, mas era a própria manifestação do Deus vivo. Vai! Hoje você vai conhecer a história do senhor José Marlos, de 57 anos. Não, é a toalhinha que eu quero. É a toalhinha que eu quero, Marcos. Foi a primeira que eu falei que era a toalhinha, depois é o padre. O ex-padre é uma outra história. Eu estou falando do Fantástico da Rede Globo de televisão. Por favor, vamos prestar atenção aí e se concentrar, porque eu estou fazendo um comentário muito sério. E eu estou dando a cara para bater aqui, porque eu não tenho medo. Não tenho medo de falar a verdade, como um homem, antes de qualquer coisa, como servo do Senhor.
o próprio Fantástico, antes mesmo da renúncia do Papa, a toalhinha, que muitas vezes já foi levada em UTIs, em hospitais, com a unção do Deus vivo. Veja o que aconteceu no mesmo programa Fantástico da Globo, vai! Bom dia, Miss. Com licença. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Posso sentar aqui? Pode. Fique à vontade. Mirtes foi presa porque quebrou uma balança dos Correios. A pena para esse crime é de até 6 meses. Só que, diagnosticada com transtorno bipolar, ela vai passar 1 ano nesta cela. Ou seja, o dobro da pena máxima para o crime que cometeu. Eu acho que o meu tratamento não poderia ser assim fechado. Não sou tão... Não sei, as pessoas podem deixar, mas tem que provar se eu sou isso mesmo. De destaque que você vê aí na parede de um presídio é uma reportagem feita pelo Fantástico da Rede Globo de televisão. É essa toalhinha aqui, do livro da Bispa Francileia. Esta é a toalhinha que é enviada para vários presídios do Brasil e do mundo. Esta toalhinha. Mas essa reportagem foi recomendada? Claro que não. O Fantástico teve a intenção de mostrar? Claro que não. Mas é um flagrante, é uma reportagem feita pelo Fantástico, não é pelo Repórter Mundial, e que mostra na parede, eu volto mais uma vez, mostra na parede do presídio a toalhinha Setou uma benção.